Olá, muito boa tarde. A Companhia de Jesus foi restaurada em Portugal há 200 anos. Uma circunstância que marca a presença dos jesuítas em diversos países e que será hoje analisada por José Eduardo Franco, convidado do programa Eclésia. Primeiro, mostramos-lhe acontecimentos que marcam a atualidade religiosa. No seu encontro dominical com os peregrinos, o Papa lembrou o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para Francisco, a comunicação deve estar ao serviço das pessoas e contribuir para uma cultura do encontro. Este domingo, a Igreja assinalava o 48º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Uma jornada instituída pelo Papa Paulo VI, que todos os anos convida a refletir sobre os desafios que se colocam aos meios e aos profissionais que têm a missão de informar. Mas os tempos novos trazem novos meios e também novos desafios. I mezzi di comunicazione sociale possono favorire il senso di unità della famiglia umana, la solidarietà e l'impegno per una vita dignitosa per tutti. Desta vez, o Dia Mundial das Comunicações Sociais tinha como tema comunicação ao serviço de uma autêntica cultura do encontro. Preghiamo affinché la comunicazione in ogni sua forma sia effettivamente al servizio dell'incontro tra le persone, le comunità, le nazioni. Un incontro fondato sul rispetto e sull'ascolto reciproco. O Papa aproveitou a ocasião para um apelo ao fim dos conflitos que se arrastam na Ucrânia e na República Centro-Africana, que já provocaram dezenas de mortos. Con animo rattristato, prego per le vittime delle tensioni che ancora continuano in alcune regioni dell'Ucraina, come pure nella Repubblica Centroafricana. Rinnovo il mio accorato appello a tutte le parti implicate perché siano superate le incomprensioni e si ricerchi con pazienza il dialogo e la pacificazione. O Papa convidou os milhares de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro a rezar com ele à Virgem Maria, Rainha da Paz, pedindo a sua intercessão materna. Dom José Traquina foi ordenado bispo no último domingo no Mosteiro dos Jerónimos. Vai trabalhar no Patriarcado de Lisboa, onde espera ser pai, irmão e amigo. Recebe este anel, sinal de fidelidade. Recebe a mitra. Recebe o barco. São símbolos que traduzem os caminhos para um novo trabalho episcopal que agora é chamado a levar por diante numa diocese que bem conhece. Nomeado para o Patriarcado de Lisboa, Dom José Traquina foi acolhido e aclamado entre os seus e a todos afirmou que a esperança é a atitude que deve marcar qualquer bispo. É a esperança que o anima a discernir, é também a esperança que o sustenta na transformação dos próprios conflitos, será ainda a esperança em Jesus Bom Pastor a encher o seu coração de compaixão, induzindo a debruçar-se sobre a dor de cada homem e mulher que sofre. Deste modo, disse o Papa, o Bispo será um sinal cada vez mais luminoso de Cristo Bom Pastor e esposo da Igreja, agindo como pai, irmão e amigo de todo o homem. É isto que desejo ser em tempos desafiantes de uma Igreja em missão. Natural de Évora de Alcobaça, na Diocese de Lisboa, Dom José Traquina escolheu como lema do seu trabalho a expressão bíblica "Alegrai-vos sempre no Senhor". Sempre coloquei numa alegria da vida cristã, na animação das comunidades, teve muito presente a dimensão da festa, porque a festa faz mesmo muita falta numa comunidade cristã. Numa comunidade cristã tem que haver perdão e tem que haver festa. Dom José Traquina vai apoiar o trabalho do Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, em conjunto com outros dois bispos auxiliares, Dom Nuno Brás e Dom Joaquim Mendes, numa diocese que engloba atualmente mais de 2,3 milhões de habitantes e perto de 300 paróquias.
Dom José Traquina insere-se a novo título na caminhada sinodal da Diocese de Lisboa. Essa a colaboração que Dom Manuel Clemente espera do seu novo bispo auxiliar para um território que precise de coesão social. Dom José Traquina recebeu no Mosteiro dos Jerónimos os símbolos de um novo ministério, o episcopal. Nomeado para auxiliar de Lisboa, foi entre os que serviu nas comunidades dos seminários diocesanos e nas paróquias de Bombarral e Benfica, onde trabalhou nos últimos anos, que foi ordenado bispo. Dom Manuel Clemente pediu ao novo colaborador mais próximo ajuda para a concretização do sínodo diocesano. Como bispo da Igreja e a trabalhar no Patriarcado, insere-se a novo título na caminhada sinodal que até ao fim de 2016 todos empreenderemos para localizar também aqui o claríssimo desígnio do nosso Papa Francisco, tão sugestivamente enunciado como o sonho missionário de chegar a todos. Na celebração litúrgica da Ascensão do Senhor, foi com o recurso ao simbolismo dessa subida que o Patriarca de Lisboa traduziu os objetivos da caminhada sinodal e desafiou os muitos leigos e sacerdotes presentes na ordenação de um novo bispo a esse compromisso comum. À maneira de Cristo e unicamente no seu Espírito, trata-se de reproduzir em cada comunidade cristã o seu caminho de imanência ascendente, como aquela semente lançada à terra que daí mesmo florescerá por fim. Nos mais pequenos gestos, nas presenças mais concretas e tantas vezes mais sofridas do acontecer da vida de toda a gente, com especial atenção aos mais pobres de todas as pobrezas, aí mesmo encontrará cada discípulo de Cristo e cada comunidade o indispensável campo da sua ação e compromisso. Objetivos de uma caminhada sinodal completamente inserida na situação atual, onde as tentativas de subir na vida devem ser transformadas em vidas mais subidas, que permitam a coesão social. Como tudo o que é criatural e humano, precisa essa vontade de ser completada e redimida. De vontade de subir na vida, precisa de transformar-se em inspiração a uma vida mais subida, como em Cristo aconteceu e no seu Espírito nos é possibilitado. Vida de caridade perfeita que só o Espírito infunde nos nossos corações, pois se trata da solidariedade levada ao ponto em que Cristo a viveu e derramou. Desta que precisamos agora, desta que precisaremos sempre, rumo àquela coesão social que tanto urge e que a comunhão eclesial há de assinalar como que sacramento dela. Dirigindo-se depois ao novo bispo auxiliar de Lisboa, o Patriarca exortou a prosseguir nesse roteiro de ascensão à imagem de Cristo. Este ano celebra-se os 50 anos da morte do Padre Abel Varzim, um apóstolo do seu tempo que deixou marcas inapagáveis na história da Igreja. Registros importantes que abrem a porta a uma possível canonização. A canonização do Padre Abel Varzim é uma hipótese para os próximos tempos. A ideia surgiu num colóquio realizado recentemente, que está integrado nas celebrações dos 50 anos da morte do Padre Abel Varzim, sacerdote da Diocese de Braga, que dedicou a sua vida ao apostolado social. Acho muito bem, mas tenhamos em conta que as canonizações são sempre movimentos eclesiais que depois são canonizados quando chegam a essa instância hierárquica, que é sobretudo em Roma, não é? Quando se faz uma causa. Eu devo dizer que em termos pessoais não teria grandes dúvidas, até ouvindo esse testemunho do sobrinho do Padre Abel Varzim acerca da santidade do Senhor. Nascido em 1902 no concelho de Barcelos, o Padre Abel Varzim foi um lutador incansável pelos direitos humanos, um exemplo vivo de que o Evangelho não é uma utopia. Estas figuras são concretas, de carne e osso, são conhecidas. Portanto, não venham cá dizer que isso é bonito lá para uns idealistas. É verdade. É possível. Portanto, a canonização tem esta virtualidade e eu acho que o Papa João Paulo II fez muito bem em pôr a santidade na moda. Agora, comecemos por aí. Portanto, comecemos por avivar esta chama do Padre Varzim, da sua ação, do seu pensamento, a esta recolha de textos e muitas outras, à coleção do Trabalhador, e depois, a pouco e pouco, isto vai alastrando, não é?
Homem interventivo na sociedade do seu tempo, o padre Abel Varzim foi um expoente máximo da ação social da Igreja no mundo real, onde os problemas existem e junto dos mais necessitados. Figura cimeira da Igreja, da doutrina e ação social da Igreja e também daquilo a que mais tarde se veio a chamar a democracia cristã. Batizado pelo padre Abel Varzim, o professor universitário tem uma grande admiração pelo homem de vistas largas, a quem a ditadura de então tinha receio. Até em Cristelo, já retirado de um lugar paroquial, já retirado da sua ação junto dos operários católicos, dos sindicatos católicos, da juventude operária católica. Mesmo assim, a polícia política não deixou de o manter sob vigilância até à morte. Assistente da Liga Operária Católica ao longo de vários anos, o padre Abel Varzim colocou em prática neste organismo da ação católica o que aprendeu na Universidade de Lovaina. Ideias inovadoras para a época, mas centradas na doutrina social da Igreja. De facto, notável. Aquilo que hoje o padre Abel Varzim tem para nos dizer. Escrevemos aqui há dias, dizia o padre Abel Varzim, que a verdadeira política social não consistia em arrancar das mãos do que têm muito parte das suas riquezas para distribuir pelos operários, mas em criar riquezas novas que cheguem para todos. O ideal da justiça e da solidariedade sempre estiveram presentes nas ações do padre, que faleceu em agosto de 1964, mas com uma atualidade extrema. Homem de rasgos que lutou até ao fim da vida por uma sociedade mais justa. Uma vida social justa é incompatível com uma vida económica anarquizada ou arruinada. Há, porém, um aspecto que no problema não podemos esquecer e que é posto muita vez de lado pelos que olham mais para o lado económico das questões. E é este. O económico por si próprio não tem razão de ser. O económico é para o social, ou por outras palavras, a economia é feita para as pessoas. Abel Varzim, uma figura a aprofundar. Conteúdos de ontem, mas com uma atualidade desconcertante. Em agência.eclésia.pt pode informar-se sobre outros acontecimentos da atualidade religiosa em permanente atualização no portal de informação da Igreja Católica em Portugal. Tempo agora para falarmos da restauração da província portuguesa da Companhia de Jesus há 200 anos. É para isso nosso convidado José Eduardo Franco. Muito boa tarde, obrigado por estar na nossa companhia. Esta restauração da Companhia de Jesus leva-nos também a perceber o que é que aconteceu para ter sido provocada esta restauração. É porque houve uma expulsão anterior, houve uma expulsão dos jesuítas. Em que circunstâncias é que isto aconteceu? O que é que motivou esta quebra, esta ruptura que levou à saída dos jesuítas do nosso país? De facto, os jesuítas sofreram um processo na segunda metade do século XVIII, um processo de expulsão sucessiva de diferentes monarquias europeias, primeiro em Portugal, por iniciativa do Marquês de Pombal em 1759, depois de Espanha, França, Nápoles, Parma, e em 1773 o Papa Clemente XIV decidiu extinguir universalmente a Companhia de Jesus. Isso aconteceu naquele período devido a um contexto muito específico da afirmação dos Estados-nação, de uma política iluminista marcada pelo absolutismo, dito absolutismo ou despotismo esclarecido, e que teve dificuldade, esse projeto político de concentração do poder nas mãos do rei, do Estado, teve dificuldade, esse novo paradigma de poder e de sociedade, tinha dificuldade em conviver com instituições como a Companhia de Jesus, que era uma instituição muito multinacional, internacionalista, que tinha o seu centro de poder em Roma,
e difícil de ser controlada por esses poderes que não toleravam no seu seio instituições dinâmicas, como era a Companhia de Jesus, por vezes críticas desses poderes e que foram entendidas como fazendo frente a esse projeto. Isso aconteceu em Portugal, no contexto das reformas políticas pombalinas, reformas económicas, sociais, administrativas, também das missões dos próprios jesuítas no Brasil e noutros espaços, criando uma conflitualidade que levou à sua expulsão. E devido à propaganda do Marquês de Pombal, montar uma propaganda extraordinária contra os jesuítas, marcada por um ódio, que eu chamo de antijesuitismo sistemático e capitalizando já uma tradição anterior de hostilidade aos jesuítas, essa propaganda europeia, internacional, acabou por ganhar dimensão, força e apoiantes noutras monarquias. Eles acabaram por ser sucessivamente expulsos e as monarquias uniram-se para convencer o Papa a extingui-los. Isto porque os jesuítas não se limitavam a uma mera prática de ação pastoral, sim. Eles eram fazedores de cultura, exatamente. Criadores de mentalidades. Os jesuítas, fundados em 1540, em 200 anos, até a sua expulsão, tornaram-se uma ordem muito empreendedora em vários campos, não só no religioso, como no campo educativo, como no campo científico, atuando de uma forma organizada e com uma grande eficácia em vários pontos do globo. Aquilo que eu chamo foi a primeira ordem global, que alguns chamaram uma multinacional à paralelo. E devido ao seu empreendedorismo extraordinário, os jesuítas suscitaram tanto grandes admiradores, fiéis, dedicados e apoiantes, mas também inimigos também dedicados. Isso acontece um pouco com pessoas e instituições que são muito dinâmicas e criativas. No século XVIII, os inimigos acabam por ser mais fortes que os amigos e levaram realmente à extinção. A extinção, de qualquer maneira, foi importante também para os jesuítas, porque foi um momento também de purificação, de repensar a sua identidade. Dado no século XVIII, houve também um certo abrandamento daquele espírito da ordem típico dos primeiros tempos e os próprios jesuítas reconheceram que foi importante também esse momento de diáspora, de exílio. Muitos foram para a Rússia, onde lá se reorganizaram e criaram condições para depois serem restituídos no século seguinte, no século XIX, em 1814. Quando acontece a restauração, é já uma Companhia de Jesus, como referias, purificada, adaptada aos novos desafios dos tempos. E o que é que permitiu isso também entre nós, essa restauração? A restauração foi realizada por outro Papa, Pio VII, que atendeu a solicitações daqueles que consideravam que tinha sido um erro extinguir os jesuítas, dado que a extinção dos jesuítas também correspondeu a um período que se iniciou de enfraquecimento da Igreja. Entretanto, veio a Revolução Francesa, as invasões napoleónicas, o próprio papado foi alvo de um ataque sério. Portanto, a própria Igreja, uma espécie de quebrantamento do dinamismo da Igreja. E muitos associaram isso também à expulsão e à extinção dos jesuítas, que eram uma ordem considerada extremamente dinâmica, uma espécie de guarda de elite da Igreja Católica, como alguns consideravam. E houve uma série de reivindicações a nível internacional junto do papado para que os jesuítas fossem restaurados. E criou-se condições, portanto, há 200 anos atrás, para eles se restaurarem novamente, e a partir daí ganharam novamente um dinamismo extraordinário, não deixaram de ser objeto ao longo do século XIX e mesmo no século XX de várias expulsões, como por exemplo de Portugal, em 1834 e 1910, mas regressaram sempre, tiveram essa capacidade extraordinária de recomeçar, de renovar-se, de repensar-se, e eles estão aí extraordinariamente dinâmicos. Podemos dizer que Portugal recebeu e tem deve muito, em termos também de culturalmente, não é? Exatamente. E da formação aos colégios jesuítas, às suas escolas. Não podemos compreender nem conhecer plenamente a história portuguesa dos últimos 500 anos, 400, 500 anos, sem considerar a ação, o papel dos jesuítas. Não só no plano religioso, mas no plano da cultura, da ciência. Há figuras relevantíssimas que foram formadas na Companhia de Jesus e foram jesuítas, como por exemplo o Padre António Vieira, que é considerado o imperador da língua portuguesa, cientistas notáveis
do século XX, como Luís Archas, professores extraordinários como Manuel Antunes, que no século XX se destacaram como grandes cientistas, sábios. Ora, para falar só de alguns nomes mais conhecidos, mas toda a história destes últimos 500 anos foram marcadas pela ação dos jesuítas e pela sua ação educativa e cultural. Não esqueçamos que os jesuítas criaram, nos primeiros 200 anos da sua história, entre o século XVI e o século XVIII, uma rede em Portugal, nas principais cidades, de colégios do ensino secundário, que é uma rede extraordinária, que é de Bragança a Portimão, criando aquilo que alguns consideram a primeira rede privada de ensino secundário em Portugal, à semelhança do que acontecia um pouco a nível global onde os jesuítas estavam presentes. Os jesuítas, quando chegavam, criavam missões e procuravam, logo que houvesse condições, criar grandes colégios. E universidades também, como em Portugal também o fizeram. A Universidade de Évora foi criada e gerida pelos jesuítas durante 200 anos. Portanto, essa aposta na educação, na formação qualificada, é uma das marcas importantes que os jesuítas deixaram na cultura portuguesa. É uma presença e uma ação que será recordada proximamente num congresso que vai acontecer no dia 2 de junho. Exatamente. E que incidirá precisamente a sua reflexão na temática que aqui estivemos a abordar. O tempo não nos permite ir mais além. José Eduardo Franco, muito obrigado por teres partilhado connosco então a riqueza, ao fim e ao cabo, inerente a esta restauração e presença hoje entre nós da Companhia de Jesus. A presença da Companhia de Jesus entre nós e a sua restauração, ocorrida há 200 anos, foi o programa Eclésia. Obrigado por ter estado na nossa companhia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.